Olá, pessoal. Aqui é a Fernanda Rodrigues e hoje estou aqui porque eu sou autora do livro Algumas A Intermitência das Coisas, sobre o que há entre o vazio e o caos, que hoje completa 2 anos. Yeah! É... Primeira vez que eu faço uma live sozinha, então estou um pouco nervosa. Apareçam e me façam companhia nessa noite. É, é uma honra para mim celebrar 2 anos do meu primeiro livro. Eu que sou uma pessoa que normalmente não celebra muitas coisas, preciso mudar isso, confesso, mas está sendo muito legal poder celebrar 2 anos do meu primeiro livro, que foi feito com muito carinho, num processo muito intenso e muito despretensioso, por assim dizer, porque até a metade do livro eu não sabia que viraria um livro, e eu acho que essa está sendo uma constância na minha produção, porque estou com um livro novo quase pronto, e ele também foi assim, sem saber muito bem se seria um livro ou não. Então, vim hoje aqui bater um papo com vocês sobre esse livro, e sobre processo criativo, e sobre poesia. Então, quem quiser chegar, quem quiser mandar perguntas, comentários, falar se leu o livro, se quer ler o livro, então todo mundo é muito bem-vindo aqui é, aqui nessa live para falar de poesia e para falar de literatura, porque é isso, né? A gente aqui neste perfil é movido à literatura e é movido à arte. Vou começar a live lendo o primeiro poema do livro, e aí depois eu quero contar para vocês a experiência que eu tive hoje. Mas vou começar lendo o primeiro poema do livro para a gente ir aquecendo e o pessoal ir chegando. Ele tá na página 11, chama-se Segundo Dia. Acho que para você está espelhado, né? E diz o seguinte: Segundo dia. Deixando o tempo correr para que a luz se espalhasse, nada se vê. Mais rápido do que pensava, a noite afora, não importa. Uma pausa. Noite transbordando para o dia seguinte. A maestria, a experiência, a confiança, os gênios, circunstâncias e direção, mesmo longe, visão. Provável distância, e num ponto mais adiante, sua bússola em mim. Então esse é o poema que abre a intermitência das coisas. A intermitência é um livro que tem mais ou menos 45 poemas. Eu nunca parei para contar de verdade, então eu sei que é entre 45 e 50, mas eu nunca parei para contar. E eu falei para vocês que eu ia ler o poema e depois contaria um pouco sobre a experiência que eu tive hoje, né? Porque eu nunca tinha parado, depois que eu lancei o livro, eu nunca tinha parado para reler o livro inteiro. Por N motivos, assim, eu não gosto de ficar relendo o livro de outras pessoas. Para eu reler um livro é porque eu tenho um apego muito grande com a história ou com a lírica, enfim, eu não sou de ficar relendo o livro. Ou eu vou usar para dar aula, né? Então acontece esses dois momentos. E foi muito interessante, porque eu não tinha parado para reler o meu livro nesses 2 anos. E hoje eu separei um tempinho e fui reler. E foi muito interessante esse momento de reler o livro como se fosse de um outro autor e com esse distanciamento mesmo, assim, né? E foi muito interessante esse processo, porque eu acho que a gente tem na nossa literatura e na literatura estrangeira também autores que buscam se distanciar o máximo possível daquilo que escrevem. E, e buscar criar outras formas de expressão e tentar separar o eu artístico do eu vida privada, enfim. E eu sou justamente o oposto desse tipo de autor. Eu sou uma autora que eu me fundo muito a minha obra. Então, é muito interessante reler os textos que eu escrevo, porque eu consigo perceber as mudanças que eu tive também enquanto autora. E foi um processo muito engraçado, para ser sincero, assim, de pegar e reler o conjunto de poemas como um todo. Porque, obviamente, eu já tinha relido um poema aqui, outro ali, nesse processo de divulgação e tal. Mas sentar e ler o livro inteiro foi muito interessante, porque eu publiquei esse livro em 2019
E, e ele foi escrito entre final de 2017 e início de 2019. E a Fernanda que escreveu esse livro era uma Fernanda que estava sofrendo muito. Eu cheguei a essa conclusão hoje. Não que os meus textos atuais sejam textos felizes, mas eu estava numa busca de tentar compreender e de tentar curar todas as minhas dores em vários aspectos. E eu não acho que a literatura tem esse papel. Eu acho que a gente tem que escrever em todos os estados de espírito, porque escrever é um trabalho. E não acho que a literatura tenha que ter essa função de curar ou de qualquer coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, ela perpassa por isso, né? Ela perpassa por esse processo, acho que tanto para quem recebe a literatura de outras pessoas, quanto para quem escreve. Eu não sei, eu não conseguiria escrever de outro modo, eu acho. E... Ai, gente, todo mundo que tá chegando tá dizendo oi. Beijinhos. Obrigada por estarem aqui. Para quem chegou agora, eu tô discutindo a intermitência das coisas, porque hoje é aniversário de 2 anos dele. E eu tava falando pra todo mundo que eu fiz a releitura do livro hoje pela primeira vez depois de 2 anos. Eu li o livro de cabo a rabo. E eu acho que eu ainda escrevo sobre coisas dolorosas, sobre coisas espinhosas, mas talvez não com tanto sofrimento, assim. Eu fiquei com essa sensação de, tipo, não com tanto sofrimento. E foi interessante observar essa curva, assim. Esteticamente, eu acho que tem... Rafael, eu tô falando sério aqui. Essa blusa foi eu que fiz, mas enfim. Aline, obrigada. Então, era isso, justamente isso que eu ia falar, né? Porque a Aline tá falando que é o livro de poesia mais maravilhoso desse mundo. Eu não sei se a intermitência é o mais maravilhoso do mundo, até porque eu tô com um livro novo quase pronto e eu tô muito apaixonada por esse livro novo. Mas eu 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 terminei a leitura com essa sensação de fiz um bom trabalho, me orgulho desse livro. O Rafa tá pedindo para eu ler o poema que fala sobre o Bo. Deixa eu ver. Engraçado que eu achei o rascunho desse poema, primeira versão dele, que era um poema que tinha muito mais estrofes. Ele tinha 3 estrofes. E esse poema foi escrito... Foi engraçado, porque assim, eu sempre ouvi as músicas do Bo, mas eu nunca me declarei fã, assim. As pessoas que estão por aqui, por esse perfil, sabem, né? Eu gosto de Backstreet Boys, gosto muito de U2, sempre cito eles em algum momento. Mas quando o Bo morreu, e aliás, essa semana ele faria aniversário, eu não sei, me deu um negócio tão... Sabe quando bate dentro e você fala assim, meu Deus, como que vai ser a vida daqui pra frente sem um gênio como esse? Enfim, na verdade, as pessoas associam o poema do Bo como A Arte Não Morre, mas A Arte Não Morre 2 também é sobre ele. O Rei Celebrado que eu falo é sobre ele, então eu vou ler os dois. Arte Não Morre. O catálogo visual ultrapassa limites em um único hero, David Bowie. E aí o Arte Não Morre 2. O Rei Celebrado surpreende astro em capítulos temáticos na memória. E eu acho que é um pouco isso, assim, ele vai... Acho não, tenho certeza, né? Ele ficou na nossa memória, ele faz parte do nosso imaginário. E isso é muito importante. Eu acho que em tempos em que a gente está vivendo tanta coisa triste, o legal é justamente a gente ter essa arte que não morre. E acho que esse também foi um dos motivos de eu estar aqui hoje fazendo essa live, porque ano passado, quando a intermitência fez 1 ano, eu fiz uma publicação no feed, mas eu tava no processo de deixar o meu trabalho, enfim, tava tudo muito corrido e tudo muito confuso para mim.
E, enfim, começo de quarentena também, essas coisas todas. E agora que eu consigo, que eu já organizei a casa, que eu já me organizei e que já entendo melhor um pouco como lidar com a quarentena, embora não compreenda como lidar com todas as atrocidades que a gente está vivendo, porque eu acho que isso eu nunca vou compreender, é importante a gente celebrar os nossos livros, e isso é uma coisa que eu falo sempre para todos os escritores com quem eu convivo, embora essa seja a primeira vez que eu esteja fazendo isso. E, e é importante a gente celebrar porque isso é resistir a esses tempos doidos que a gente tá vivendo. Ai, Rafa, você falou que os poemas são curtos e são lindos. O poema que eu mais gosto desse livro, ou um dos que eu mais gosto, é o Estouro, que tem três versos e que eu nunca leio porque ele é super curtinho também. Mas pra mim ele significa muitas coisas e muitas coisas em momentos diferentes, sabe? Então, pra mim ele pode significar. Eu gostaria de ler ele hoje, acho que por conta disso. Então, vou aproveitar que ele tá aberto aqui. Liz, que bom que você tá aqui. E vou ler. Mas ele tem 3 versos e pra mim eu acho. Eu não sei, eu gosto desses poemas curtos porque eles são muito potentes. Mas às vezes eu acho que as pessoas ficam meio confusas quando eu leio poemas de 3 versos só. O poema diz assim: Estouro. Milho sem calor nunca vira pipoca. E pode parecer uma coisa meio pueril a gente falar de pipoca num, num poema, mas se a gente for pensar, né, quantas coisas que precisam de calor, a gente, ser humano, precisa de calor. Se o dia que o sol acabar, a gente acaba junto. Então, então tem um pouco disso, assim. Mas é engraçado, eu tava pensando sobre isso, né? Eu falei que esse livro foi um livro escrito muito na dor, e eu acho muito engraçado, porque quando eu penso no lançamento desse livro, foi o dia que eu mais recebi amor na minha vida, eu acho. Foi o dia mais. Eu fico emocionada de lembrar das pessoas, de todo mundo ter parado, ter tirado um tempinho, de ter ido lá. Gente, minha professora da 4ª série foi. Eu não imaginava, sabe? Professores. Giovana, que foi minha aluna quando ela tinha, sei lá, 10 anos. E a gente nunca mais tinha se visto, enfim. Então foi um momento muito especial e um momento muito importante lançar esse livro por conta disso também, por conta dessa troca e dessa potência. E aí, de novo, né, a arte como potência, aquilo que eu aprendi com Bowie, que eu aprendi com tantas pessoas que me inspiram, com vocês que estão aqui me vendo, Rafa, Elisa, Aline, que escrevem tão... Lucila, que escreve tão bem e que, meu Deus, pensar nesse processo, nesses 2 anos, é muito interessante. A Lucila veio de Minas, né, Lu? Teve gente, as meninas que vieram do Rio, assim, então. E vieram por causa do lançamento. Então foi um dia muito cheio de amor e muito cheio de potência. Então, pensar nisso também é uma coisa que me move. Me move continuar escrevendo e me move incentivar as outras pessoas a continuarem escrevendo também, porque eu acho que o mundo é feito de trocas e as trocas são importantes. E literatura é isso, a gente lê porque a gente desenvolve um momento de empatia ali com os personagens, ou com os sentimentos, ou com as reflexões, ou com o que quer que seja. Eu queria ler um poema, não sei, gente, se vocês quiserem pedir mais poema aí, peçam, mas eu queria ler um poema que se chama Borrão, porque eu acho que esse é um dos poemas mais enigmáticos e eu nunca expliquei esse poema. Porque ele surgiu de uma situação muito muito do meu dia a dia, mas que não é do dia das pessoas. Eu tinha um quadro branco na minha sala de aula quando eu era professora. E eu não sei por que raios de motivos, eu não sei se vocês sabem do esquema do quadro branco, mas você só pode apagar o quadro branco com a esponjinha lá do quadro branco ou com um líquido que é específico para ele, que não... Porque o quadro branco ele tem uma camada protetora, coisa assim, que é o que permite que a gente apague a lousa.
E passaram álcool na minha lousa na hora de limpar, então ela não apagava mais direito. E aí ficou um borrão na minha lousa. E esse poema surgiu desse borrão, só que é muito engraçado, porque as pessoas até então, a primeira vez que eu falo sobre isso, mas as pessoas interpretam esse borrão de muitas formas diferentes e os comentários são muito legais. Talvez eu não devesse contar do que era, né? Mas agora já foi. E, e isso também eu acho que é uma característica desse livro, que ele tem umas coisas assim do meu dia a dia. E eu, apesar de não estar mais em sala de aula, apesar de só dar aula para escritores e coisa online, assim, eu sinto muita falta desse momento. Então, ler esse poema hoje dá uma nostalgia, sabe? Enfim, borrão. Olhei para aquele borrão, era negro sobre o quadro branco. Destoava de tudo que já havia visto. E justamente por destoar era belo, profundo. A marca de que algo importante esteve ali. Olhei para o borrão e senti a serenidade de quem teve o seu dever cumprido. A marca negra, o quadro branco e o dia pueril. Sinto falta da escola e sinto falta das crianças e de estar com esses dias pueris, assim. Eu vi que a Anne entrou aqui e a Anne foi uma das pessoas responsáveis por eu chegar nesse título. Então, a primeira parte desse livro nasceu de um processo de diário que eu escrevia todos os dias. E eu lembro que o nome anterior tinha alguma coisa assim, que era o nome do arquivo, porque não era o nome do livro propriamente dito. E quando eu mandei para a leitura crítica, eu mandei para a Anne e mandei para a Yumi. E elas são minhas companheiras de projeto Escrita Criativa, vão fazer uma live aqui comigo no final do mês, no dia do aniversário do meu blog, ou algumas observações, que vai fazer 15 anos. Então, esse junho é um mês, sem querer, eu marquei os meus projetos para junho, assim, foi muito sem querer. Mas, e aí a Anne falou, tem uma coisa de intermitência, né? Você vai e volta nos mesmos assuntos e com uma profundidade maior em outros temas, enfim. E aí foi daí que veio esse título, A Intermitência das Coisas, e é muito interessante pensar, porque o subtítulo é sobre o que há entre o vazio e o caos, e eu acho que eu continuo nesse movimento de ir e de voltar nas coisas, de ir e de voltar no vazio e de ir e de voltar no caos. De uma outra forma, de uma forma mais madura, talvez, e de uma outra forma com estrutura, porque eu me desapeguei de algumas coisas de estruturas poéticas que eu usei nesse livro que hoje eu não uso mais. Mas é interessante pensar nisso. E aí eu tava falando, né, no começo da live, que tem autores que querem se descolar da sua obra e fazer um negócio totalmente, né, olhar para aquilo e falar assim, não, aqui não tem eu. Voltar nessa coisa de falar dos mesmos temas, para mim é muito meu, assim. E aí eu tava pensando antes de vir pra live, né? Eu tava pensando, gente, eu vou ligar a câmera e eu vou falar o que para esse pessoal sobre o meu livro? É muita pretensão falar sobre o próprio livro, né? Mas também tem um lance que é eu, como mulher negra, me colocar no mercado editorial. Eu tava conversando isso com um amigo meu ontem, né? Às vezes a gente fica meio com medo de falar para não parecer pedante ou para não parecer. Mas se fosse uma outra pessoa, numa outra circunstância, ela não teria medo de falar. Então, também esse foi um dos motivos de eu ter aberto a live hoje. Mas é um movimento de mergulho que eu sempre faço. E aí eu fiquei pensando, né, antes de vir aqui falar, nossa, o que eu vou falar pro pessoal sobre o meu livro? É engraçado isso. Eu sou uma pessoa que eu mergulho muito para dentro. E a literatura é o que me puxa para fora. E eu cheguei a essa conclusão hoje, 2 anos depois, relendo o meu livro e pensando no que eu viria falar aqui com vocês. Eu acho que se não fosse a literatura, talvez eu fosse uma pessoa mais, sei lá, seria uma pessoa isolada ou seria uma pessoa que não teria essa comunicação que todo mundo fala que eu tenho e que eu realmente acho que tenho, porque todo professor é meio cara de pau, né? Mas é interessante pensar nisso. A literatura é o meu olhar para dentro e o publicar é o meu olhar para fora. Então, eu acho que isso se reflete nesse livro um pouco.
acho que isso se reflete no próximo livro também. Agora, esse livro tem um poema, que é o poema que veio na contracapa, chamado Não Quero, que é muito engraçado, porque ele começa, a primeira estrofe diz: não quero mais escrever poemas que falem do coração que sofre, ainda que o meu esteja partido, aberto, escancarado. Quando eu escrevi esse livro, eu estava numa crise muito grande de, poxa, eu só escrevo coisas tristes, as pessoas não vão querer me ler porque eu só escrevo coisas tristes e tal. Hoje eu acho que essa crise já foi um pouco superada e eu já assumi que eu escrevo coisas tristes e que eu escrevo, talvez triste não seja a palavra, mas que sejam textos mais reflexivos e mais internos e enfim. E uma coisa que eu sempre falo para quem foi minha aluna na escrita é que tem público para todo mundo, então, gente, não me abandonem. Mas o poema diz assim, né? Eu não quero. Não quero mais escrever poemas que falem do coração que sofre, ainda que o meu esteja partido, aberto, escancarado. Quero falar sobre a alegria que ter a possibilidade de receber, a felicidade, a compreensão, o amor. Não quero mais falar de doenças que matam mais do que renovam. Não quero falar dos assaltos, das guerras, das revoltas. Quero apenas viver em paz. Estou querendo demais? Mal sabia a Fernanda de 2018, 2019 que a gente iria passar por uma pandemia, não é mesmo? Mas é isso, é muito... Ai, a Lucila tá falando que é a influência do Greg Holden. Eu acho que do Greg Holden e do Passenger, talvez, porque eles são pessoas que escrevem muitas músicas tristes, né? E são duas pessoas maravilhosas que eu gosto bastante. Então pode ser sim uma influência subconsciente, talvez. Mas sim, pode ser uma influência dos dois, porque eu tenho essa predileção por mergulhar no que está muito lá nas profundezas. E normalmente o que acontece? A gente não quer mostrar as nossas profundezas porque é aquilo, né? O oceano, quanto mais fundo você vai, menos luz ele tem. Tem umas coisinhas meio trevosas, assim. Então, com sentimentos pode acontecer a mesma coisa. E com esse livro tem muito disso. Passenger, né? A Aline sabe, porque a Aline foi comigo em 3 shows do Passenger, então ela bem sabe que é músicas tristes para o sábado à noite. Mas vale a pena, porque foi super divertido. Então é aquilo que eu sempre falo para os meus leitores. Eu espero que a leitura te mova para algum lugar. Porque livros que movem a gente para lugares, sejam eles cômodos ou incômodos, ou felizes, ou eles transformam de alguma forma. E às vezes o lugar não é porque o lugar que a gente vai é incômodo que a leitura seja ruim. Pelo contrário, eu acho que a leitura é muito boa quando ela nos move para os lugares que a gente não espera. Então, eu acho que nesse sentido eu escrevi o livro que eu gostaria de ter lido. Sabe? Aquela coisa que alguns escritores falam, né? Escreva um livro que você gostaria de ler. Nesse sentido, eu escrevi o livro que eu gostaria de ter lido. E eu me sinto muito orgulhosa disso. Vou ler o Sentença, porque se eu não me engano foi o Sentença que eu li no dia do lançamento. E porque o Sentença eu escrevi no Clube da Escrita para Mulheres, que é um clube de escrita que acontecia antes da pandemia, espero que volte. Aqui em São Paulo. O Clube da Escrita foi fundado pela Jari Arraes e é coordenado por ela e pela Ana Clara De Vito. E eu acho que esse livro também surgiu porque eu tive apoio de mulheres maravilhosas. E o Sentença foi um dos poemas que nasceu num dia do clube. Eu não lembro qual foi a proposta. Talvez, não sei se a Aline lembra, porque ela está aqui e ela sempre anda no clube comigo. Mas tinha alguma coisa a ver com fantasma ou com matar alguma coisa. Talvez, não sei. Enfim. Sentença. Confesso, matei o fantasma que me atormentava. Matei com gosto, com vontade de quem vai com sede ao pote. Matei, e desta vez foi a minha gargalhada que ecoou quando a ponta da caneta deslizou sobre o papel. Matei quando fiz o que quis,
e rematei quando vivi o que senti. Minhas palavras na pedra, na celulose ou na tela matam ao registrar o poder que tenho e a força que me tornam eterna. Então esse foi um dos poemas. A Aline tá falando que acha que a proposta do dia era escrever Matei o fantasma que me assombrava. Pois é, e aí o Sentença foi um que eu praticamente não mexi. Então eu tava falando, né, que o poema O Arte Não Morre e O Arte Não Morre 2 foram dois poemas que eu cortei muita coisa. Eu cortei do Arte Não Morre, eu cortei 2 estrofes. E o Sentença, praticamente eu não mexi. Então, foram poemas. E aí é engraçado pensar nisso, porque A Intermitência das Coisas, ele nasceu parte desse diário que eu escrevi, que eu resolvi escrever todos os dias, alguns poemas, e aí tem uns poemas... deixa eu até ver. Tem alguns poemas que surgiram dessa coisa de observação do dia a dia. Tem alguns poemas que nasceram na pós-graduação de escrita que eu fiz, na disciplina de poesia para prosadores. E tem alguns poemas que nasceram desses encontros do Clube da Escrita para Mulheres. Então, ele também é um fruto desse meu trânsito como escritora. E isso é muito, para mim, como autora, é gostoso de ver que eu não escrevo sozinha, que eu escrevo nessa colaboração. Tanto da vivência do meu dia a dia com as pessoas com quem eu estou, quanto desses momentos de troca literária mesmo, de oficina, de escrita, enfim. A Lucila pediu para eu ler o Manhãs. Manhãs também é outro que só tem 3 versos, que é super curtinho. Manhãs diz o seguinte: Manhãs. Olha a minha caneca com café com leite. Quando cheia, sei que o dia será bom. Esse lance do café com leite é muito presente na minha escrita, por N motivos, assim, ligação afetiva com família e tal, então... E realmente, esse é um que segue... Eu tava falando, né, a Fernanda que escreveu esse livro era uma Fernanda que tava sofrendo muito, que tava num outro processo muito diferente do que eu tô agora, mas tem algumas coisas que perduram, e aí eu fico pensando que o nosso primeiro livro carrega muito da nossa essência, né? E o Manhãs é um que carrega a essência, o Sentença é um que carrega a essência, o Redenção é um que carrega a essência, o Bato é um que carrega a essência, o Medo, porque, né, somos mulheres e eu acho que ser mulher é sempre ter medo, de uma forma ou de outra. Inclusive, eu acho que poderia ler ele pra gente já... Mulheres... As mulheres sempre... É engraçado isso, porque quando eu lancei o A Intermitência, as pessoas vinham falar comigo e cada uma, até hoje, cada uma vem com um poema diferente que fala assim, esses aqui são os meus preferidos. Talvez o único que tenha uma recorrência de identificação seja o Medo, e obviamente, é uma identificação entre as mulheres. Os homens normalmente ou fazem aquela cara de, ok, ou então eles meio que passam batido por isso. O Medo diz o seguinte: medo das ruas vazias, do táxi sozinha, de virar a esquina na penumbra, medo de vestir roupa curta, medo do assédio do chefe, do salário mais baixo, da luta em provar que é inteligente quando se é bonita ao mesmo tempo, medo de ser magra demais, do vômito e da anorexia, medo de ser gorda demais, da falta de roupa, da gordofobia, medo de amar demais e ser vadia, medo de amar de menos e ficar pra titia, medo de amar homens e ser trouxa, medo de amar mulheres e ser sapatão, medo do relacionamento abusivo, pânico de solidão, medo da vida dura, de ser mãe e solteira, medo da infelicidade do casamento frustrado em tortura, medo de viver mulher, em meio ao machismo e a tanta dor, coragem é poder ser humano, em meio a tanto pavor. Então esse é um poema que eu acho que ele continua um pouco dentro de mim, e eu gosto muito dessa última estrofe. Ela ecoa aqui assim ainda um pouco na minha escrita, né? O coragem é poder ser humano em meio a tanto pavor. E de novo, né? A Fernanda de 2018, 2019 não sabia que a gente passaria por uma pandemia e que viveria tudo isso.
Aconteceu uma coisa muito interessante, que esse livro ele fez algumas pontes minhas com pessoas. E a última história que eu tenho para contar sobre isso foi que uma ex-namorada do meu tio, que não me via há mais de 30 anos, um dia recebeu uma recomendação de uma amiga dela para ler um livro. E o livro era uma intermitência das coisas. E quando ela olhou a minha foto, ela falou assim: é a Fernanda. A última vez que ela me viu, eu tinha 5 anos, gente. 5. Essa mulher não me achou? E aí agora a gente retomou contato, e aí ela comprou o livro, e ela está lendo o livro, e ela já me mandou os poemas preferidos. E aí, de novo, né, esse poder da conexão, esse poder da literatura, esse poder de fazer histórias, de contar histórias e de ler poesia, e de entender que poesia não é um troço difícil, igual todo mundo faz a gente querer acreditar. Né? Eu sempre converso isso com as meninas, com a Aline e com a Lucila, conversei isso com o Rafa também, ontem, hoje. As pessoas na escola, por uma cultura que vem, sei lá, talvez desde os gregos, não sei, tem essa tendência a achar que poesia é um negócio difícil, que poesia é um negócio que é só para quem estudou muito, que é só para quem é crítico literário e erudito e tal. E a minha ideia com esse livro e com a literatura que eu produzo é mostrar justamente o contrário. É justamente mostrar que poesia é o que está dentro, é o que a gente sente, é o que é a caneca de café com leite que mostra que o nosso dia pode ser mais feliz, entendeu? Então tem... Eu acho que o meu objetivo com esse livro era esse, e o meu objetivo enquanto escritora também é um pouco esse, de mostrar que poesia não é difícil e que poesia não é essa coisa distante que as pessoas querem, que algumas pessoas querem que a gente acredite que seja. Falando nisso, tinha um poema aqui. O Visão. O Visão também foi um poema que eu escrevi fruto das minhas andanças. Foi um dia que eu fui para Paulista e eu desci a escada do metrô da Consolação e tinha... Gente, dizer que o homem era um mendigo é pouco, assim. Porque ele tava numa situação de rua, numa vulnerabilidade. Sabe aquelas pessoas que você vê que tá tão magrinha, tão magrinha, tão magrinha, que assim, você não sabe se vai durar mais de uma semana? E ele tava ajoelhado no chão, implorando por atenção, por alguma comida, por algum trocado, por alguma coisa. E aquilo, assim, ficou na minha cabeça por dias. E aí, eu lembro que eu tinha... Com essa mania de passar tudo no débito, eu não tinha muito dinheiro, mas eu lembro que eu dei um pouco de dinheiro, do pouco do dinheiro que eu tinha pra ele. Mas eu ainda fiquei muito assim... Porque era uma cena... Aquela pessoa suja, aquela pessoa que... E todo mundo passando sem olhar e como se aquilo não existisse... Como se aquela pessoa não existisse, sabe? Como se fosse, sei lá... Uma escultura muito bizarra que foi posta ali para ser ignorada. E aquilo ficou na minha cabeça. Toda vez que eu lembro, que eu leio esse texto, eu... Nossa, eu tô ficando emocionada. Eu lembro dessa pessoa. Porque eu queria ter feito mais, mas... Enfim, não pude fazer mais. E foi aí que eu escrevi o Visão. Caminho em meio a tantas gentes, raças, corpos, mentes, perdidos em seus destinos, não sei para onde vão. Até chegar nesta esquina, quando trombo e saio do eixo. Vejo o magro mendigo, que ajoelhado agora segue, louco pedindo prece, sentindo esperança em vão. Ele estava rezando, ele estava tão desesperado que ele pedia, ele parava, ele começava a rezar. E aí foi quando eu escrevi o Visão. Gente, o papo tá bom. Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa sobre esse livro, sobre poesia, sobre literatura, fazer algum comentário, não sei. Para quem tá chegando agora, ou A Intermitência das Coisas, sobre o que há entre o vazio e o caos, é o meu primeiro livro, que foi lançado há exatamente 2 anos. Hoje ele está aniversariando. E aí a ideia dessa live hoje foi conversar um pouquinho sobre poesia e ler alguns poemas. E contar um pouco da história do livro, contar as curiosidades e contar como foi reler o livro inteiro depois de
2 anos. Não, Kai, ele só tem versão física por enquanto. Nesses 2 anos eu publiquei com a editora Penalux e a gente só fez a edição do livro físico. Mas como vocês podem ver, eu ainda tenho aqui, então posso mandar autografado para vocês. O livro custa R$ 35 e o frete nos correios sai por 6, então dá um total de 41 se vocês estiverem no Brasil. Porque eu vi, por exemplo, a Simone entrou aqui. Simone, beijo. Simone é international, então para outros lugares fica caro. Inclusive, para outros lugares depende do lugar, porque eu tô com um aqui para mandar para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não estão aceitando encomendas do Brasil neste momento de pandemia. Então, dependendo do lugar, eu consigo mandar. Dependendo do lugar, não dá para mandar agora, mas dá para mandar no futuro. Tem um poema que eu acho que ele é meio que a ponte para tudo isso que eu tava falando. Que eu falei, né? É um dos meus preferidos. Eu já li ele aqui no Instagram, já li ele lá no YouTube, enfim. Quando as pessoas me falam, lê um livro do A Intermitência, normalmente eu leio ele. E aí eu queria ler pra gente ir conversando, ou pra gente encerrar, não sei. Eu já tô ficando vermelhinha, assim, já tô ficando... Estou tímida, gente. Vamos lá. Bato. Na máquina, massacro o papel, com o trac-trac-trac-trim do cilindro que anda percorrendo a distância da direita à esquerda. Bato. Palavras nascem, sentimentos morrem. O ritual é o mesmo. Trac-trac-trac-trim. Bato, morro, renasço. O papel se preenche e já não sou mais a mesma. A Clarice Lispector costumava dizer que quando ela não escrevia, ela estava morta, e eu super concordo com ela. Porque eu vivo isso, assim. Os momentos em que, se eu passo muito tempo sem escrever, por algum motivo, tudo muda. Inclusive o meu humor, assim. Eu fico muito... Eu preciso desse momento de bato, de massacrar o papel e de colocar tudo... esvaziar o que tá dentro. E aí, de novo, né? Eu acho que a literatura tem muito esse papel na minha vida, porque se eu não esvaziasse o que tá dentro, eu não conseguiria ser uma boa pessoa, eu acho, porque eu ficaria muito nessa coisa do mergulho interno e não sairia disso. Kai, não tem a intermitência das coisas, mas no Kindle tem 2 livros. Tem um que é a antologia do projeto Escrita Criativa. Ai, meu Deus, será que eu consigo pegar aqui? Que é o livro que eu escrevi com o projeto Escrita Criativa, que é o projeto que eu fundei em Modero. Então tem a versão, chama-se Amor e Resiliência. A capa no Kindle é outra, mas somos nós. Então, se você quiser, é uma antologia, então sou eu e mais 8 autoras. E aqui tem poemas, tem crônica, tem carta, tem várias coisas. E no Kindle, só no Kindle mesmo, que eu não vou conseguir mostrar aqui agora, tem um livro chamado Sobre o que Estava Tentando Dizer, que foi escrito por mim e pela Elisa Barreto. E aí tem poemas lá também, meus e dela. Então você pode procurar o Sobre o que Estava Tentando Dizer ou a antologia Amor e Resiliência, porque tem lá no Kindle. Então não tem... O Aniversariante ainda não ganhou a sua versão digital, mas esses 2 livros, eles existem por lá e você pode me ler por lá. Queria saber se mais alguém quer pedir mais algum poema, senão eu vou escolher um aleatório aqui pra gente terminar. Eu podia ler o Infância, né? Eu vou acabar lendo o livro quase todo, mas é um momento gostoso esse de retomar esse livro e de celebrar esse livro. Vou ler o Infância, porque o Infância também foi um momento das minhas andanças pelo metrô de São Paulo. E aí depois eu tento escolher um que não... É difícil escolher um texto que seja feliz, gente, aqui desse livro, sendo muito sincera. Mas aí depois a gente escolhe
posso fechar com sentido, talvez. Aí a gente fecha a live com sentido. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Infância. Ele aprendeu a falar com os gritos. Cresceu mirrado com a desnutrição. A matemática veio depois, quando se forçou a ganhar o pão. Bala R$1, chiclete R$2. De doce em doce, no auge dos 8 anos sobrevivia, ignorado pela maioria dos transeuntes daquela estação. A infância também foi um dos momentos em que eu estava andando em uma estação de metrô e eu vi esse menino, que eu coloquei 8 anos no poema, mas talvez ele fosse mais velho, com uma aparência de uns 6, porque ele era muito pequenininho e muito mirradinho, e ele tava vendendo chiclete e todo mundo tava ignorando o coitadinho, assim. E aí eu como professora de crianças saudáveis, na época, né, crianças saudáveis de classe média alta, fiquei pensando no abismo, né, no abismo da nossa sociedade, né, enquanto aquele menino tava se matando para vender chiclete a R$2, como ele mesmo disse, eu tinha, sei lá, alunos com 3, 4 bonecas que custavam mais de R$1.000 cada uma, assim. Então, a literatura também promove esse tipo de reflexão em quem escreve e em quem lê. Gente, vou ler o último de hoje. E aí, quem quiser continuar essa conversa, pode mandar DM, pode mandar e-mail, tem na minha bio aqui, pode entrar em contato, porque eu adoro falar sobre poesia e adoro falar sobre essa questão da literatura e de como ela nos move, e vai ser uma honra continuar essa conversa com vocês. Sentido. Tentei buscar sentido naquilo que me era dito, na imposição do trabalho, na busca da exatidão. Senti-me exausta, quase nua, quando a ideia de perfeição se converteu em loucura. Na busca do sentido, vi que me perdi, tentando recuperar a minha essência já tão esquecida. Então, esse foi o sentido. Gente, antes de dar tchau, eu quero lembrar a todos que esse é o mês que o Algumas Observações faz 15 anos. Para quem não sabe, o Algumas Observações é o meu blog. Tem vários poemas lá também, tem várias crônicas. Então, eu cheguei na internet quando tudo era mato e consegui sobreviver com a longevidade de um blog que tem 15 anos. Eu não acredito nisso ainda, né? Que tem gente que me lê há 15 anos. Montei uma programação super especial. No dia... Tô olhando pro lado porque eu tô colando as datas, gente, porque é muita coisa. No dia 16 de junho, às 7 horas da noite, lá no YouTube, eu vou fazer uma live com o Júnior Miranda. O Júnior Miranda é um dos primeiros leitores do meu blog. Ele é um professor incrível e a gente estava até conversando porque a gente se conheceu, a gente não tinha estudado ainda, não tinha feito várias coisas que a gente fez. E quando eu fiquei pensando, né, quem que eu vou chamar para o Café Notável desse mês tão especial? E aí eu lembrei do Ju e aí eu já fico emocionada só de falar que eu vou fazer uma live com ele. Essa live vai ser a live dos lencinhos, porque vai ser muita choradeira. No dia 24, que é o dia do aniversário do blog, eu vou fazer uma live aqui com a Anne Venâncio e a Yumi Teruya, que são as minhas companheiras de projeto Escrita Criativa, mas a gente não vai falar do projeto, ou talvez fale, não sei. Mas o tema é blog e criatividade e os benefícios de se ter um blog, porque tanto eu quanto as meninas, nós temos blogs há muito tempo. Então a gente quer contar pra vocês, porque, né, essa coisa de ser blogueirinha foi uma coisa muito desvalorizada. Quando a gente começou com blog, gente, não tinha esse negócio de ganhar dinheiro com blog, não. Não tinha esse negócio de blog de nicho. Não tinha esse negócio de ser blogueira, look do dia. Não tinha nada disso quando a gente começou com blog. Principalmente eu, que acho que eu sou a mais velha das três nessa área.
Então, a gente vai falar um pouco sobre blogs e criatividade, como que isso nos apoiou nas nossas carreiras. A Anne e a Yumi também são escritoras, então elas também têm essa percepção de que o blog foi importante. A gente vai falar mais sobre isso no dia 26. No dia 26? Não, no dia 24. E no dia 25, o Blogspot é tipo amor forever. E no dia 25, no dia seguinte, eu vou fazer um sarau para comemorar esses 15 anos. Então estaremos aqui eu, a Carol Daishun, que é a pequena jornalista. Quem não conhece o blog da Carol, vá conhecer. A Lívia Brasil, que também é escritora, fala muito de cinema. Entrem, procurem por ela no perfil. Eu deixei um post com a agenda no meu feed, elas estão marcadas. E a Lucila Eliazar Neves, que também é escritora, está com o livro no forninho já para sair também. Então, ai, que legal! Espero que você goste da Amor e Resiliência. A gente está preparando a segunda antologia do projeto, eu estou em fase de revisão, então muitas coisas vão vir por aí. Mas eu espero que você goste da Amor e Resiliência. Ela foi escrita entre 2015 e 2017. Inclusive, ela é mais velha que A Intermitência das Coisas. Então, tem os textos meus mais das antigas lá. E é isso, gente. Todo mundo está convidadíssimo. Todas as lives vão ser aqui no Instagram, menos o Café Notável, que é lá no YouTube, que é essa live que eu vou fazer com o Júnior. Mas os links estão todos aqui na bio. Quero agradecer a todo mundo que me ouviu a falar por 1 hora quase sobre a intermitência das coisas. Dizer que é uma honra ter vocês como leitores. Dizer que quem ainda não leu e quiser ler, é só entrar em contato para adquirir o seu livro. Mandar uma DM ou um e-mail, e que foi muito, muito, muito... É uma honra sempre estar com vocês falando de literatura, gente. É isso. Brigadão. Beijo para todo mundo. Nos vemos no dia 16, lá na live do Júnior. E domingo, agora, todo segundo domingo do mês, o Projeto Escrita Criativa faz uma live para tirar dúvidas dos escritores que querem saber mais sobre publicação, enfim. Aí é lá no YouTube do Projeto Escrita Criativa. Então, estarei ao vivo, domingo, quem quiser saber sobre escrita e sobre publicação, enfim. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau!